Setembro Amarelo. A cor faz uma referência às ações que acontecem neste mês de setembro de prevenção contra o suicídio. A TV Atitude passa a exibir uma série de entrevistas com especialistas que tratam sobre orientações e prevenção ao suicídio. O primeiro entrevistado desta série é o médico e psiquiatra Dr. José Maria Santiago Júnior. Todos os anos, no mês de setembro, nós enfatizamos a importância de prevenir e falar sobre suicídio. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas nós só devemos falar sobre isso no mês de setembro? Na verdade, não. O mês de setembro, ele é utilizado como um mês de referência por uma questão de simbologia. Mas, na verdade, é uma campanha que deve ser lembrada todos os dias, todos os momentos. Quem trabalha com saúde mental, todos os dias se depara com alguém que em algum momento pensa ou pensou em suicídio, e falar sobre isso é muito importante. O mês de setembro e a cor amarela, eles têm relação com a origem do termo Setembro Amarelo, né? Ela vem da história de um jovem americano que em 1994 cometeu suicídio e ele tinha um carro amarelo, um Mustang. E no dia do velório dele, a família distribuiu uma cesta com fitas amarelas com uma mensagem orientando a quem precisasse de ajuda, procurar ajuda, porque eles não conseguiram prever, não conseguiram impedir o que aconteceu. E aí, a partir daí, adotou-se a ideia da fita amarela com a cor amarela, né, com a fita com a cor amarela, e o mês de setembro como o mês de prevenção ao suicídio. O suicídio, dentro da psiquiatria e dentro da medicina geral, ele é uma causa importante de mortalidade. Na psiquiatria, talvez seja a causa maior mortalidade dos nossos pacientes. Principalmente os pacientes que têm depressão, que são os pacientes que têm um maior risco, uma maior propensão a desenvolver a ideação suicida, o pensamento de suicídio. Então, o mês de setembro, referenciar isso, nos lembra da importância de estarmos atentos a esse sintoma tão importante e, infelizmente, tão cercado de tabus. A cada 10 pacientes que têm ideação ou planejamento suicida, aproximadamente 2/3, no caso aí em torno de 66%, eles vêm causado por conta da própria depressão, como eu tinha dito anteriormente. Mas existem outros transtornos que estão relacionados também à ideação e à prática de suicídio. Uso de substâncias, uso de drogas, né? Transtornos psicóticos, como, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, que é um transtorno de humor, transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo de transtorno de ansiedade, também está relacionado, causas indefinidas. Então, assim, nem todo paciente que comete suicídio é um paciente deprimido, mas todos os pacientes que têm um quadro de depressão, a gente tem que estar sempre atento e sempre conversar sobre o tema, justamente para que isso não seja um tabu. Alguns pacientes, eles pedem ajuda, eles falam sobre o tema, eles conversam com a família, eles planejam o ato antes de executar. Algumas vezes, eles chegam a tentar o ato sem sucesso, antes de cometer realmente, e algumas vezes isso chega a ser até menosprezado. As pessoas acham que está querendo chamar atenção, que aquilo é uma forma de ele querer que a atenção esteja voltada para ele. Existe aquele ditado popular, quem fala não faz. Infelizmente, isso não é verdade, né? As pessoas que falam sobre o suicídio, elas podem sim vir a cometer suicídio. Em relação à medicação, à automedicação, ou o fato de não seguir corretamente as orientações médicas quando a dosagem de medicamentos prescritos por um profissional especialista pode afetar a pessoa que se encontra no estágio avançado de abalo psicológico? Sim. A automedicação, ela muitas vezes leva ao mascaramento de uma doença, né, de um quadro que está ali instalado naquele paciente, e ele recorre a outros meios. Vou pegar a medicação do vizinho, vou pegar a medicação de um amigo, meu pai toma um remédio, vou tomar aquele remédio, a minha esposa toma um remédio, vou tomar... Enfim, ele busca outras formas. Algumas vezes ele vai na farmácia e tenta comprar medicações que não foram prescritas para evitar buscar ajuda.
e isso acaba retardando o tratamento, muitas vezes leva a um agravamento e uma das consequências que pode acabar acontecendo com essa piora é o suicídio. Bom, em relação ao tratamento em si, para uma pessoa depressiva, interromper o tratamento antes do prazo estipulado pelo profissional médico, isso também pode acarretar em consequências diversas? Cada tratamento, ele tem uma forma correta de ser finalizado. Então, quando a gente inicia um tratamento, a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que vai ser o andamento, quanto tempo vai ser necessário aquele tratamento. Geralmente isso é explicado ao paciente já no início, né? Muitos pacientes chegam ansiosos, querendo saber, mas por quanto tempo eu vou ter que tomar? Eu vou ter que tomar isso para sempre? E quando a gente conversa sobre isso, quando a gente explica sobre isso, isso acaba muitas vezes melhorando a adesão ao tratamento. Porém, alguns pacientes, por acharem que já estão bem, ou por acharem que o remédio não está servindo, acabam não voltando ao profissional que iniciou o tratamento, interrompem o tratamento pela metade e o quadro acaba se agravando. Então, interromper o tratamento sem orientação médica, infelizmente, costuma levar a um desfecho ruim. Doutor José Maria, que orientações podem ser repassadas para as pessoas que convivem com uma pessoa que tem pensamento suicida, na verdade, para as famílias que convivem com uma pessoa no seio familiar que tem esse tipo de pensamento? Bom, agora há pouco eu falei sobre a questão do tabu. Falar sobre suicídio não pode ser um tabu. Você não precisa ter medo de perguntar a uma pessoa de quem você gosta, alguém de quem você esteja cuidando, um parente. Você não precisa ter medo de perguntar se o suicídio é algo que ele pensa ou que ele já pensou em algum momento. Isso não vai induzir a pessoa ao suicídio, né? Muitas vezes a pessoa, mas se eu falar sobre suicídio, ele vai passar a pensar em suicídio. Isso não acontece. Ninguém passa a pensar em suicídio ao ouvir falar sobre o suicídio, né? Ao ser perguntado, ao ser questionado sobre o suicídio. Pelo contrário, muitas vezes quando você torna esse assunto um tabu, você proíbe que aquilo seja falado, isso inibe a pessoa de buscar ajuda, isso faz com que o quadro acabe se agravando e às vezes o ato acaba acontecendo sem a pessoa nunca ter tido a oportunidade de ser ajudada. Então, o que eu peço a todos os familiares que me acompanham ouça o seu familiar, ouça o que ele tem a dizer, não menospreze os sintomas dele. Se ele estiver pedindo ajuda, dê a ajuda que você pode dar. Se ele estiver pensando em suicídio, fique perto, procure um atendimento. Se for o caso de levar a um hospital, leve ao hospital. Se for o caso de levar a uma consulta, leve a uma consulta. Mas não menospreze o sintoma. Aí eu lhe pergunto, o que fazer quando a pessoa se recusa a buscar a ajuda de um profissional? O tratamento médico, de um modo geral, e principalmente o tratamento psiquiátrico, ele passa pela autonomia do paciente. Então, conversar, explicar sobre as perdas que a pessoa vem tendo, mostrar, olha, desde que você adoeceu, olha o que aconteceu, olha o que você perdeu, olha as consequências que isso está trazendo a você, a sua família, ao seu emprego. Tentar conscientizar é o primeiro caminho, né? Mostrar à pessoa que aquilo está indo para um caminho ruim. Infelizmente, nem todas as pessoas se convencem dessa forma. Algumas vezes, os pacientes chegam a ter surtos. Nesses casos, a recomendação leva para o hospital, mesmo que não seja da vontade daquela pessoa. Mas quando a pessoa está consciente do que está acontecendo, o tratamento forçado ele não é uma opção, né? Ele não costuma ter um bom desfecho. Então, nesses casos, eu sempre peço às famílias, muitas famílias buscam, dizem, olha, eu acho que ele precisa, mas ele não quer, ele não aceita o tratamento. Eu vim aqui hoje porque eu queria saber se eu posso dar uma medicação escondida. E não é uma prática que costuma ter um bom desfecho, eu nunca recomendo esse tipo de tratamento. Então, o que eu sempre peço para fazer é, primeiro, desmistifique a ideia de que o psiquiatra, o psicólogo são profissionais que atendem loucos, né? Eu vou no psiquiatra porque o psiquiatra é médico de doido. Eu não vou no psicólogo porque eu não estou ficando doido, eu não quero ficar só falando com alguém que vai ficar só me ouvindo e não vai passar nada para mim. Então, desmistificar, explicar que o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico são tratamentos de saúde
eles têm eficácia, eles têm resultado e eles são necessários para pessoas que estão adoentadas, é um caminho essencial para a adesão ao tratamento. Bom, nós queremos agradecer pela entrevista ao médico psiquiatra, Dr. José Maria Santiago Júnior, ele que abre essa nossa série de entrevistas relativas ao Setembro Amarelo, que trata da prevenção ao suicídio. Dr. José Maria, foi um prazer contar com a sua participação aqui. Lhe deixo à vontade, claro, para as suas considerações finais. Bom, muito obrigado pela oportunidade, Maicon. Estou aqui em Itapajé, sou não natural de Itapajé, mas sou de coração aqui de Itapajé, morei aqui desde os meus 4 anos, na adolescência fui estudar em Fortaleza, mas o meu pé está sempre aqui, a minha família é daqui, minha família mora aqui, e se precisarem da minha ajuda, podem contar comigo, estou aqui a cada 15 dias em Itapajé. Eu atendo na Forte Clínica, aqui no centro, Shopping Deveras.